Teste de som, teste de ruído. O que é tão difícil? Para falar, né, sobre o assunto, sobre transtorno de ansiedade, fiz ponto a ponto, sabe? Fiz anotações para dizer script e tudo mais, tal, resolvi chutar o balde, sabe? Principalmente porque eu ia começar falando quem sou eu, né? Primeiro vídeo e tudo mais e tal, mas eu vou começar já falando de cara sobre transtorno de ansiedade, né? Eu tenho, basicamente, eu acho que eu já gravei uns 10 vídeos, por aí. Gravei mais ou menos uns 10 vídeos, não, acho que nenhum, nem quis olhar ainda, na verdade, já tô gravando outro. Não acho que nenhum esteja legal o suficiente, espontâneo o suficiente, querendo ou não, eu não gosto muito de gravar vídeo, certo? Mas, na verdade, desde quinta-feira passada, que eu comprei uma luzinha, um ring light e tal, para gravar esse vídeo, já vinha conversando há uns meses com alguns amigos meus que eu senti essa necessidade, porque, na verdade, o que é que acontece? Quando de fato, há muitos anos atrás, eu comecei, e de lá pra cá, na verdade, eu comecei, na verdade, a buscar saber mais, sabe, sobre o transtorno e tudo mais, eu comecei a perceber, sabe, principalmente depois do diagnóstico, ano passado, sim, ano passado eu vou chegar lá, porque você tem um ano só e tem propriedade para falar sobre o assunto, peraí que eu já explico. Mas o que é que acontece? O que eu estava vendo, porque geralmente as pessoas que iam abordar sobre o transtorno de ansiedade, talvez, ou eram pessoas que eu acho que não têm o transtorno, então estava muito naquela técnica, certo? Não estou menosprezando, não estou dizendo que é errado, que não estão falando correto, tá certo? Mas, pelo contrário, eu acho que vai muito além daquilo ali, entendeu? Então eu criei esse canal, na verdade, para expor, na verdade, como é que a gente pensa, como a gente se relaciona em certas situações, por que a gente vê daquela forma, entendeu? Para ajudar a gente que é ansioso, entendeu? Vocês me ajudarem também a melhorar, claro, certo? E até para as pessoas que não têm transtorno de ansiedade, que não são ansiosas, poder entender mais ou menos certas situações, por que a gente age daquela forma, certo? Tava falando agora há pouco, tipo, eu vim desde quinta-feira me boicotando, exatamente por conta do transtorno de ansiedade. Eu tava muito ansioso para gravar, acabei não gravando zorra nenhuma, sabe? Exatamente por conta dessa ansiedade. Cheguei aqui, tentei gravar em casa, não consegui, vim pro escritório, e aí montei tudo, bebi água, fui pra lá, fui pra cá, fiz 1 milhão de coisas, menos gravar o vídeo, fiquei me boicotando mesmo. Na verdade, também por causa do transtorno, mais pra frente eu vou explicar em relação à ligação do transtorno de ansiedade, da ansiedade em si, com o medo, certo? E exatamente foi isso, foi o medo de ser julgado, o medo de ser interpretado errado, mas eu chutei o balde e resolvi gravar mesmo assim, certo? Aos que me conhecem, sejam bem-vindos, certo? Aos que não me conhecem, meu nome é Raif, e essa é a pronúncia, certo? Tenho 27 anos, sou advogado e fui diagnosticado de fato com transtorno de ansiedade ano passado, certo? Antes que me julguem, como eu falei agora há pouco e tal, mas só tem 1 ano de propriedade para falar e tudo mais. O que acontece? Na verdade, pelo menos foi o que eu escutei e o que eu pesquisei, o que eu escutei da minha psicóloga. Claro que eu, por exemplo, não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu já fiz testes de internet, aquele de pontuação, de mais, de menos, você tem depressão, tem transtorno bipolar, não sei o que lá. Não estou desmerecendo, eu não sei como é que de fato funciona, certo? Mas eu estou falando em questão porque é necessário, de fato, você tem um acompanhamento, certo? Na verdade, pode dizer assim, para enquadrar corretamente, certo, pelo profissional, qual é o seu transtorno, digamos assim, entendeu? Por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar, entendeu? É necessário uma avaliação, sabe, mais a fundo. Por isso, então, às vezes requer um tempo, entendeu? Na época que eu fui diagnosticado com depressão, mesmo eu fiz mais de 1 ano de terapia para, de fato, diagnosticar qual era a depressão, qual era o tipo, sabe? Se era endógeno e tal, perere. E aí, por isso que eu falo em relação a vir justificar a questão da propriedade do assunto. E, na verdade, eu não estou aqui, eu não sou profissional da área de saúde, beleza? Muito pelo contrário. E, na verdade, eu vim explanar
abordar sobre o assunto exatamente porque eu não via, pelo menos eu não achei, viu, gente? Me perdoe aí se alguém até que está assistindo tem algum canal a respeito e tal, quiser trocar uma ideia. Pessoas relatando de fato como é que se sentem, como é que agem no dia a dia e tal, sabe? Como eu falei, até para ter esse contato, como eu falei agora há pouco, a ansiedade é a ligação com o medo, certo? Sabe aquela ansiedade que você sente, tipo, no dia a dia? Um exemplo, você quer comprar uma coisa e aí é meio caro e tal, você vai lá, paga o cartão liberou o limite, você sabe que pode comprar e você fica naquela ânsia de comprar, sabe? Aquela agonia querendo comprar logo, ou aquela viagem que você sempre quis fazer, e aí uma semana antes, 2 semanas antes, 2 dias antes, você já está ali com a mala arrumada, já está planejando que roupa você vai, aonde você vai, aquela ansiazinha que a gente sente, sabe? É o normal, certo? Agora pense isso aí ampliado, de uma forma com que às vezes impossibilite até mesmo, digamos assim, de você ir lá e comprar, ou de você ir lá e viajar por conta dessa ansiedade que às vezes acaba se tornando um medo, certo? A forma com que me foi explicado que a ansiedade é exatamente dessa forma, certo? É porque é um medo que está enraizado, digamos assim, no nosso subconsciente. Os profissionais de saúde, se eu tiver errado no termo, que por favor me corrijam, no outro vídeo eu faço um edit, certo? Mas é a forma com que eu me sinto, sabe? É como se o medo estivesse ali por trás do seu consciente, só esperando um gatilhozinho, vai lá e pá, disparar. Acabei de dar um tapa na minha cara. E aí... e ficou assim. Exemplo. Certo? Acho que o exemplo um exemplo que eu mais consigo falar assim com propriedade é comigo em relação a sair de casa de carro, certo? Eu tenho uma mania de conferir, eu tinha uma mania na verdade, né? De conferir diversas vezes se eu sair com o documento do carro com a minha habilitação, certo? E por que essa ânsia de estar o tempo todo conferindo? Às vezes estava dirigindo, tá aqui no bolso, às vezes eu encostava o carro e parava o carro para poder olhar o documento, eu estava com o documento do ano certinho, certo? Se minha habilitação estava ali e tal. E por que essa ânsia, esse toque, né, de ficar verificando o tempo todo? Exatamente porque eu morro de medo de levar multa. Quem nunca levou uma multa? Eu nunca levei uma multa. E aí, exatamente eu tenho medo de ser abordado e não estar com a documentação, sabe? Então por isso essa ligação dessa ânsia com o medo. O que é que eu faço? Na parte da frente da marcha do meu carro, tem aquele lugarzinho que geralmente o pessoal coloca moeda, alguma coisa e tal. O que é que eu faço? Eu boto o documento ali em cima, onde eu guardo o documento. Ou eu boto ele aberto. Porque às vezes eu estou no trânsito, se me der aquele toque ali naquele momento de eu ter que ir lá conferir, eu já olhei para ali, eu já vi que tá, então eu posso seguir. Eu não tenho que parar para ficar naquela ânsia no meio do trânsito. Meu Deus, eu saí com a documentação, não saí, tudo mais e tal. E é terrível. Horrível. Sabe essa sensação? Então, um exemplo mais ou menos de como a ansiedade em si deturba a gente, sabe? O principal sintoma que eu sinto, geralmente, quando a ansiedade tá pra vir e tal, é uma sensação de enjoo, sabe? Enjoo mesmo. E aí, por exemplo, às vezes aconteceu de eu sair de casa, um dia tranquilo, sem preocupação, tudo resolvido, não tinha audiência, tudo mais e tal. Cheguei aqui na escada do escritório, tô subindo, a ansiedade do nada ataca, sabe? E aí, primeiro sintoma, enjoo, às vezes eu disparo pro banheiro, às vezes não dá tempo. Às vezes onde eu estiver ali, a ansiedade veio, atacou, eu vomito, sabe? A gente fala isso. Sabe? É como se meu corpo estivesse querendo colocar para fora aquela sensação ruim, sabe? Acho que é uma resposta natural do corpo. Né? Querendo realmente, sabe? Eu sinto como se tivesse alguma coisa me deixando inquieto por dentro e a minha reação automática é vomitar como se estivesse realmente querendo colocar para fora, sabe? E é incrível porque, pronto, vomitei, sabe? Fiz aquele exercíciozinho de respiração e tudo mais e tá. Acabou, passou, parece que você nunca nem teve aquilo ali, nunca nem aconteceu. Aí às vezes, pela respiração, tipo, você consegue controlar, você fica ali no enjoo, você vai fazendo exercício respiratório, a galera que tipo, faz terapia, que tá assistindo, que é ansioso sabe bem o quanto a respiração ajuda, sabe? Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo. Existem outras técnicas que no decorrer dos vídeos eu vou falando, sabe? Como geralmente é autoafirmação, você tirar um momento pra você, pra ficar repetindo certas coisas e tal. E, literalmente você parar onde estiver. Às vezes o foda é esse, você tá no meio da rua, daqui a pouco vem um ataque. Pá, a ansiedade fala, oxe, agora que eu te pego.
E aí você tem que parar ali para fazer aquela respiração, para parar o mundo ao redor, para tentar encaixar as peças no lugar. A gente pensa como se você estivesse montando um quebra-cabeça, alguém vai lá e dá um tombo embaixo, e aí as peças voam. Eu sinto assim, minha mente. Assim. Questão de terapia, comecei a fazer terapia uns anos atrás, parei, voltei. Infelizmente, terapia é gasto, é dispendioso. Sabe? Eu fazia terapia toda quarta-feira, às vezes toda segunda-feira, às vezes, se eu sentisse necessidade, segunda e quarta-feira, e é dispendioso, então, infelizmente, é carinho. Então tem época que você pode, né? Todo mundo sabe disso. É época que não é Jesus, só misericórdia. Então, comecei a fazer terapia, ajuda muito. Gente, no início da terapia, você vai achar um saco, você não vai querer às vezes conversar, sabe? Você vai falar, meu Deus, ela não me ajuda em nada, sabe? A psicóloga tá ali, o psicólogo tá ali, o profissional tá ali, tipo, não tô vendo o resultado, mas continue, sabe? Continue, porque é como se, digamos assim, pense o quebra-cabeça que eu falei, que tá tudo embaralhado, se você der um tombo, né? As peças se espalham. Pense primeiro, você tem que organizar essas peças de alguma forma, deixar ela organizadinha, para depois você olhar e ter propriedade para encaixar de volta. Do que simplesmente você tá ali e sair catando cada uma para tentar encaixar, sabe? Mais ou menos a terapia, pelo menos comigo, foi assim. No início realmente dá uma vontade de desistir, você acha que tá gastando dinheiro, pelo menos comigo, viu gente? Você acha que você tá gastando dinheiro demais, você sabe, eu tentei trocar, há muitos anos atrás, tentei trocar de profissional, achando que era o profissional, mas não é, viu gente? Às vezes realmente você precisa entender que tem um passo a passo, digamos assim, acredito eu. Porque depois, quando você começa a ver resultados, você fala, realmente, ela precisou daquela, sabe? Aquele dia que você não queria ir, sabe? Aquele dia que você falou, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui hoje? Gastei dinheiro pra nada. Quando você vai ver, sabe? Foi desde lá de trás, na verdade, que ele, na terapia já vinha trabalhando aquilo ali, intrinsecamente, você não percebeu. Certo? Medicação. Eu faço uso de Amitril hoje, viu? Gente, por favor, não comprem, até porque vocês não vão conseguir, porque precisa de receita. Eu estou fazendo um relato meu, tá certo? Não é tarja preta, mas comigo pelo menos tem funcionado. Eu gosto, principalmente na hora de dormir. Eu tenho uma dificuldade tremenda para dormir. Me ajuda muito, então, a relaxar, sabe? E estou falando da medicação que eu tomo, certo? E eu tomo um, que aí acredito eu que vocês possam comprar, porque não tem receita, e é homeopático, certo? Chama-se, não estou fazendo propaganda, não recebi nada, viu galera? Mas é o que eu uso e que eu vi resultado, certo? A empresa, a marca, não sei, é Almeida Prado, o número é 35, exatamente para ansiedade. No início você vai tomar, é uma bolinha, vem 60 comprimidos, é uma bolinha branca, você bota debaixo da língua, você não sente nada. Nos dias que eu uso, não vi resultado nenhum, mas conforme você vai usando, depois você vê que realmente dá uma segurada legal mesmo na ansiedade, sabe? E até para não criar o hábito ou o corpo acabar acostumando com o ansiolítico e ficar naquela dependência, né, que a gente já conhece. Acredito que é basicamente isso. Primeiro pontapé, primeiro passo, não sei. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, né? Se inscreve, dá like e aí para ajudar a crescer o canal. E espero que tenham gostado. Me desculpe aí, primeiro momento, eu não sou muito fã de vídeo, vou tentar trabalhar um pouco mais nisso. Eu estou gravando um vlog, eu vou lançar nos próximos dias, mais ou menos como é minha rotina. Em certos momentos em que, tipo, eu sinto que a ansiedade está atacando, exemplo, trânsito, trabalho, supermercado, às vezes na casa de amigos, festas, sabe? E aí os relatos, né? Bora fazer assim, vai ser um diário de um ansioso, bora dizer assim. Comenta aí como é que você se sente, sabe, alguma situação, você teve algum ataque de pânico, algum toque que você tem, viu? Vou tentar acompanhar nos comentários, fazer uma lista, depois inclusive vou comentar, fazer um vídeo só comentando sobre esses relatos de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Beijão.